Bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, o meu nome é Maurício e hoje eu vou conversar com você sobre 3 grandes desafios que eu encontrei estudando para residência médica. O primeiro deles é o quê? É reconhecer que você não sabe e superar essa frustração. Então eu já falei para vocês, tenho mais de 8 anos de formado e vivo numa zona de conforto, que é a zona de conforto da minha especialidade, que é a medicina de família. Então eu estou ali, dentro da minha especialidade eu consigo resolver grande parte das coisas, de forma que eu acredito que eu tenho um bom conhecimento, né? Só que durante os estudos para residência médica, ou pelo menos durante o começo desses estudos, eu tenho me deparado com o contrário. Eu tenho lidado com uma situação que eu não estava mais acostumado, que é o de não saber a maior parte das respostas das dúvidas que eu tenho. Então eu tenho tirado continuamente notas ruins em simulados que eu tenho feito, mesmo estudando. A sensação de você não conseguir algo que você quer é frustrante. E eu já não estava mais acostumado a lidar com esse tipo de situação. Então eu estou tendo que me readaptar a isso. Por exemplo, essa semana tiveram 2 dias que eu fiquei bem chateado com os resultados que eu tive após estudar. E apesar de saber que isso é normal, quando você está passando pela situação, é diferente. É muito mais fácil falar do que fazer. É muito mais fácil falar do que passar pelo momento. Ou seja, eu chegar aqui e falar para vocês, não, é normal quando você começar a estudar e começar a fazer suas primeiras questões, você sair mal. Realmente, é normal e todo mundo vai concordar comigo que é normal. Mas passar por isso é muito mais difícil e é o que eu estou passando agora. Como eu estou tentando fazer para superar esse momento? Então, para superar esse momento, eu tento me apegar aos bons resultados. Então eu tento me empolgar, valorizar, na verdade, resultados bons que eu tenho, sejam em questões, sejam quando eu lembro de alguma classificação de alguma coisa, quando eu me lembro de algum detalhe, valores. Então eu tento me empolgar, me motivar, seria a palavra correta, com esses pequenos resultados e que hoje em dia estão bem menores do que os maus resultados. Então ainda está difícil esse momento e eu espero que ele mude aí nos próximos meses. Em segundo lugar, nós temos a dificuldade de conciliar estudos e trabalho. Essa eu sei que a maior parte das pessoas vai passar, porque ou vai estar conciliando o trabalho de médico com os estudos para residência, ou vai estar conciliando o internato com os estudos para residência, que não são aí tão diferentes assim. Eu sei que tem rodízios do internato que são super tranquilos, mas tem algum outro rodízio ali que é mais apertado. Você, quando trabalha, em tese, pode escolher a carga horária que você quer trabalhar. E isso também ali talvez poderia facilitar de alguma maneira a flexibilidade do seu tempo. Mas o fato é que quando você trabalha e estuda ao mesmo tempo, você tem que se preocupar com coisas do seu trabalho. Então você tem que estar preocupado com o horário que você vai chegar, você vai ter que descansar depois de trabalhar. Então tudo isso vai atrapalhando você, porque o foco seu está nos estudos. Mas nem sempre você pode abrir mão disso, né? Tem vezes que você precisa trabalhar porque você tem que sustentar alguém, porque você tem que se sustentar, porque você quer fazer um pé de meia para quando entrar na residência não precisar ficar se matando aí de fazer plantões. E se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu diria para você evitar o plantão noturno. Por quê? O plantão noturno ele vai exigir muito mais tempo para você se recuperar do cansaço. E isso pode fazer com que você acabe se esgotando, né? Tendo aquela sensação de que não está conseguindo manter o mínimo acompanhamento ali do cronograma proposto pelo seu cursinho ou pela sua mentoria, e isso dificulta as coisas. Então, às vezes é melhor você, se você quer, sei lá, juntar uma grana para entrar na residência, trabalhe um ano dedicado ao trabalho e no outro ano você se dedica aí aos estudos e tente trabalhar o mínimo possível. Como falei para vocês aqui várias vezes no canal, me preparei financeiramente, para entrar na residência médica. Então, eu poderia não trabalhar, eu poderia ficar bastante tempo sem trabalhar. E essa semana eu parei para pensar que talvez eu já tivesse que ter diminuído muito minha carga horária de trabalho esse semestre. Eu não fiz isso. Esse semestre eu estou trabalhando como eu estava trabalhando no semestre passado, nos últimos anos. Então, eu acho que eu deveria ter diminuído já desde agora. Por quê? Pela dificuldade que eu estou sentindo e pelos maus resultados que eu estou tendo nessa minha preparação. Mas já não fiz isso, tenho que cumprir agora o semestre, eu sou professor, então eu não posso simplesmente virar no meu trabalho e falar assim, eu quero diminuir minha carga horária, porque as pessoas já estão contando comigo, os horários já estão montados, eu já tenho as minhas obrigações. E é assim a vida, a gente nunca vai poder ter tudo. Vai ser bom para mim trabalhar esse semestre, eu vou ter a oportunidade de juntar mais grana, mais dinheiro, aí, investir um pouco mais, mas eu vou ter menos tempo para estudar. Tem um ditado interessante que eu escutei em um podcast recentemente, que é
tudo não terás. Então não tem como você ter tudo. Você sempre que você escolhe uma coisa, você abre mão de outra. Sempre que você entra por uma porta, outra porta você deixou de entrar, então aquele caminho você não conhece. De forma que, se eu quero trabalhar e ganhar grande dinheiro, eu vou ter menos tempo para estudar. E com isso, a chance de eu melhorar, ela diminui bastante. Se eu quero só estudar, ótimo, eu tenho grandes chances de melhorar mais ali os meus resultados e ir melhor numa prova de residência, porém, eu vou ter menos dinheiro. E aí eu tenho que tomar uma decisão. Eu preciso do dinheiro agora, ou eu quero me preparar para a residência agora? E isso mexeu muito comigo, eu já tinha planejado, essa minha etapa agora de estudo para residência eu venho planejando há bastante tempo, mas sempre tem coisas que acontecem e que você só vai saber no meio do caminho, que é, por exemplo, isso. Então hoje, eu penso que talvez eu devesse ter começado já o ano trabalhando pouquíssimo, né? Eu tenho um plano já de, a partir do meio do ano, fazer isso, de reduzir muito a minha carga horária. Eu vou fazer um vídeo só falando isso para vocês, inclusive vou contar quanto a minha renda vai diminuir por causa dessa minha decisão. Em terceiro lugar, são os compromissos da vida. Enquanto você estuda, a vida segue, a vida continua. Pessoas da sua família casam, têm filhos, se formam, adoecem, falecem, né? Então a vida segue, a vida não espera você estudar. E sempre vão acontecer problemas que você vai pensar assim, nossa, logo hoje, porque eu estou estudando, né? Vai acontecer. Aconteceria com você estudando ou não estudando. Por exemplo, né, essa semana, meus pais estão aqui em casa e ótimo, graças a Deus eu tenho os meus pais para poder estarem aqui comigo, para poder passar um tempo com eles, mas na medida em que eu dedico tempo a eles, eu deixo de dedicar tempo aos estudos. E são coisas da vida, eu tenho que me dedicar aos meus pais, tenho que dar atenção aos meus pais, não tem como, eles não moram na mesma cidade que eu. Mas, por exemplo, eu tenho que fazer uma viagem daqui a alguns dias por questões familiares e que vou ter que dedicar tempo ali a pessoas da minha família, alguns dias, e, consequentemente, vou estudar menos. E isso não tem como eu mudar, eu preciso fazer isso. E a gente, às vezes, acho que todo mundo vai ficar, né? Nossa, mas eu tinha que estar estudando. Nossa, eu tinha que estar fazendo tal coisa, eu poderia ter... Mas essas coisas vão acontecer. Ninguém vai ser perfeito. É por isso que é muito difícil se você quer ficar muito bitolado ali em seguir exatamente o cronograma do cursinho que você se propôs, não atrasar a matéria, você tem que ser quase perfeito, porque sempre vai ter alguma coisa que vai te atrasar, nem que seja um pouco. Hoje eu estou um pouco atrasado. Eu tento aproveitar os tempos que eu tenho mais livre, né, com dias de folga ou férias, alguma coisa assim, para poder alcançar um pouco mais. Mas, como eu falei para vocês, a vida segue, as coisas acontecem. Eu tenho uma outra viagem programada no meio do ano, agora de 2024. E eu não vou deixar de fazê-la, porque foi algo planejado há muito tempo. Eu vou ter que fazer um malabarismo, até pensei em cancelar a viagem, mas eu já tinha comprado as passagens, calculei mal os dias, poderia ter ficado menos dias, mas já está comprado. Eu vou tentar ali conciliar um pouco de estudos durante o passeio que eu vou fazer. Espero que dê certo, né? Já conversei muito isso com a minha esposa. E, enfim, né, a gente não tem como ter tudo, como eu falei para vocês, não tem como ter tudo. A partir do momento que você toma uma decisão, portas se abrem e portas se fecham. E nesse malabarismo aí de tempo de estudo, com tempo de dedicação a outras coisas, a gente tem que tentar ser o melhor possível, essa é a minha visão. Tem que tentar fazer o melhor que a gente pode. E mais uma vez, é muito mais fácil eu falar aqui para vocês que você tem que tentar fazer o melhor que você pode, que você tem que fazer o possível. É muito mais fácil eu falar isso do que eu fazer isso aqui na minha vida e não ficar pensando, nossa, será que eu estou fazendo realmente o correto? Será que eu não deveria cancelar uma viagem dessa, por exemplo, que eu tenho que fazer? Em resumo, eu gostaria de dividir com vocês que os problemas que vocês enfrentam, eu também enfrento. Em medidas, em proporções diferentes, porque cada um tem o seu caminho, mas eu também enfrento. Eu me sinto mal com esse tipo de coisa. E eu me sinto mal toda vez que eu não consigo cumprir a programação que eu tinha que cumprir. Mas, mais uma vez, eu tento pensar que eu tenho que tentar ver o lado positivo. É o que eu sempre tento fazer, ver o lado positivo. Hoje eu estou com meus pais aqui, saudáveis, me visitando, né? Daqui a uns dias eu vou visitar algumas pessoas da minha família que estão precisando. Daqui a um tempo eu vou viajar e usufruir de um momento legal de lazer com a minha esposa. E eu vou tentar levar aí esses estudos da melhor maneira possível, sempre retratando e trazendo aqui para vocês.
Agora eu quero saber qual é a sua dificuldade. O que você está passando? Está se preparando para a residência? Vai se preparar para a residência daqui a um tempo? Qual é o seu principal receio? E se você tem algum conselho para me dar frente a essas dificuldades aí que eu acabei percebendo agora que eu estou estudando para residência, eu agradeço que você deixe seu comentário aqui para a gente trocar uma ideia, trocar experiências e enriquecer-nos dos dois lados, né? Tanto eu enriquecer com as experiências de vocês, quanto vocês se enriquecerem com as minhas experiências. E era isso que eu queria trazer para você. Se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, compartilha com outras pessoas que também têm interesse nesse tipo de assunto. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve, que isso vai me ajudar bastante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.